Tudo bem, meus amores? Daremos início, então, às revisões, às fixações das funções inorgânicas. E começaremos pelos ácidos e pelas bases. Bom, como nós já vimos essas funções, eu fiz como um mapa mental para que fique mais fácil para memorizar, para estudar, ok? E aí, começando pelos ácidos, o que eu tenho como definição? Os ácidos, eles vão ter o cátion H+. Então, eu posso afirmar que o meu grupo que vai identificar aquela função como ácido é o hidrogênio no cátion, né? Gente, pelo amor de Deus, não vamos falar da água, tá? Nem da água, nem do peróxido de hidrogênio, tá? Quase que não sai. Não vamos falar dessas duas substâncias. Elas não se incluem nessa classificação, nessa definição de ácido. Por amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, tirando a água e o peróxido de hidrogênio, toda substância que começar com H, eu posso dizer que é um ácido, tá? Substância inorgânica, tá, meus amores? Nós estamos falando aqui de funções inorgânicas. E aí, eu tenho umas maneiras de classificar esses meus ácidos. Eu posso classificar quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis, e aí eu posso chamá-los de mono, di, tri ou tetrácidos, que corresponderão a 1, 2, 3 ou 4 hidrogênios ionizáveis. Outra maneira de classificar esses ácidos é quanto à presença ou não de oxigênio. Quando ele não tiver oxigênio, nós os classificamos como hidrácidos. Ele não tem oxigênio na sua composição e, obviamente, não tem na sua fórmula. Exemplo que eu coloquei aí, HCl. E para dar nome, já que eu estou falando dessa classificação, eu já vou lembrar a nomenclatura. Por quê? Porque a nomenclatura está diretamente relacionada a esta classificação. Eu nomeio os meus ácidos de acordo com a presença ou não de oxigênio. Todos os ácidos que não possuem oxigênio, os hidrácidos, eles vão ter a terminação hídrico. Então, todos os meus ácidos vão se chamar ácido, o nome do elemento que vier junto a ele, que não seja o hidrogênio e que não seja o oxigênio se tratar de um oxiácido, mas as terminações. No caso de um hidrácido, a terminação vai ser hídrico. Então, o exemplo que eu coloquei aí, o HCl, é o ácido clorídrico. Poderia ser iodídrico, poderia ser bromídrico, que são outros hidrácidos fortes, que é uma outra maneira de classificarmos os ácidos quanto à sua força. Todos os outros hidrácidos, que não esses três que eu citei, clorídrico, bromídrico e iodídrico, são ácidos fracos. Agora, os oxiácidos, de oxigênio, eles possuem oxigênio na sua composição e, obviamente, na sua fórmula. Nós vamos ver o oxigênio na fórmula. E aí, como nós chamamos esses ácidos? Depende do NOx, tá? Quando a gente fala em oxiácidos, a gente tem aquela variação de NOx. Se ele tiver um NOx maior, ele vai ter a terminação ico. Se ele tiver um NOx menor, ele vai ter a terminação oso. Se ele não variar o seu NOx, terminação ico, ok? E aí eu coloquei como exemplo aqui HClO2. No caso aqui, o NOx, a gente calcula o NOx do cloro. É o elemento diferente do oxigênio e do hidrogênio, Neste caso, o cloro tem o NOx +3. Se ele tem +3, é um NOx baixo para a família, ele é cloroso, ácido cloroso. E aí, então, eu vou esticar e falar da família 17, da família dos halogênios. Essa família, ela pode formar 4 oxiácidos diferentes, porque o NOx dela varia em 4 vezes. Esses elementos podem ter NOx +1, +3, +5 e +7. E aí eu tenho que diferenciar
Novamente, eu não posso ter dois ácidos diferentes com o mesmo nome. Não posso. Então, eu preciso identificar pelo NOX com o acréscimo de um prefixo. Eu vou usar o prefixo hipo para o meu menor dos menores, para o meu menor oso. No caso da família 17, para o NOX mais 1. Eu vou usar só oso para o NOX mais 3. E aí, o mais 5 e o mais 7 eu considero como os dois maiores. Eu vou usar a terminação ico. Porém, o maior dos maiores, que é o mais 7, além da terminação ico, eu uso o prefixo per. Então, os meus prefixos hipo e per vão para os meus extremos. O hipor para o menor dos menores e o per para o maior dos maiores. Lembram? E aí, se tratando da família 17, eu trato o hipo para o NOX mais 1, o oso para o NOX mais 3, hipo no começo e oso no final. Então, suponhamos que ele fosse hipocloroso, tá? Aí, o NOX mais 3, só cloroso, ok? NOX mais 5, ico, e NOX mais 7, per e ico, tá? Propriedades dos ácidos. Bom, os ácidos eles têm um sabor azedo, são moleculares, porém são bons condutores porque eles se ionizam, eles sofrem ionização, então eles acabam se tornando bons condutores de eletricidade. E, obviamente, eles são indicadores de acidez, né? Indicadores de pH. Eles mudam a cor da substância de acordo com o reagente. Outra maneira de classificarmos, que eu não falei aqui dos oxiácidos, quanto à sua força. Eu falei lá dos hidrácidos, né? Que a gente tem os 3 fortes e o restante fracos. Nos oxiácidos eu faço uma continha. Eu subtraio a quantidade de hidrogênio pela de oxigênio, ou seja, eu diminuo o oxigênio pelo hidrogênio, ou seja, eu sempre vou fazer oxigênio menos hidrogênio, tá? Porque eu falei aí, acabou ficando confuso. Então, é sempre o final pelo começo, oxigênio menos hidrogênio. Se essa continha der 2 ou mais, por exemplo, H2SO4, 4 menos 2, 2, é um ácido forte. Se essa conta der menor que 2, ele pode ser moderado ou fraco, tá? Então, basicamente, ácidos é isso. Só que aí eu coloquei para vocês alguns ácidos só para relembrarmos os nomes. Nossa, tá difícil. E aí eu peguei a família 17 propositalmente, porque eu tenho lá aquela amplitude de ácidos, né? Eu formo, então, 5 ácidos na família 17, aqui no caso do cloro. Eu formo um hidrácido, terminação hídrico, ácido clorídrico, e 4 oxiácidos. Então, vamos lá. Hipocloroso, cloroso, clórico e perclórico. Novamente, eu vou pelos NOXs, tá, meus amores? A gente calcula o NOX para poder saber a terminação correta do ácido. Não tem mistério. Bom, vamos às bases. Bases é um pouquinho mais fácil porque é uma regra geral. As bases também têm um grupo que eu olho e de cara me indica. É o ânion. A base tem o ânion OH. Lembra? Minha hidroxila, meu hidróxido ou minha oxidrila, tanto faz como a gente chama. As bases terminam com OH. Então, eu consigo visualizar na minha fórmula e dizer, ah, isso aqui é uma base. Bom, como que eu nomeio as bases? Hidróxido de o nome do cátion, o nome do elemento que vier junto da hidroxila. Então, eu posso falar hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, como eu coloquei aí para vocês, KOH. Posso classificar minhas bases? Posso. Uma maneira de classificar as bases é se ela é fraca ou forte, né? E as minhas bases fortes são as bases iônicas, né? Então, eu tenho metais ali ligados à minha hidroxila.
principalmente, né, família 1, família 2. E as minhas bases fracas são as minhas bases moleculares, tá? E também o hidróxido de amônio, tá? Também é uma base fraca. Bom, outra maneira de classificar as bases é quanto à quantidade de hidroxilas. Então, eu posso ter monobase, dibase, tribase ou tetrabase. 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Agora, prestem atenção que eu pus aí o ferro. O ferro é um metal de transição que tem variação de valência. Ele pode valer mais 2 ou mais 3. Não é o único, né? Mas a gente usa bastante o ferro como exemplo. E aí, quando eu tenho um elemento, um cátion, que tem essa variação de valência, eu uso aquela mesma regrinha do meu íco ou oso. A minha maior valência eu uso o íco, a minha menor valência eu uso o oso. Se o ferro é mais 2 ou mais 3, quando ele for uma tribase, né? Ele tiver 3 hidroxilas, ele vai ter o NOx mais 3, então ele é um óxido férrico. Quando ele só tiver 2 hidroxilas, ele tem a valência mais 2, então ele é o óxido ferroso. Mas eu também posso colocar ambos como hidróxido de ferro, porém eu especifico a sua valência em romanos. Então, o meu óxido férrico eu posso chamar também de hidróxido de ferro 3. Se eu falei óxido, me desculpem, tá? É hidróxido. Bom, o meu hidróxido, quando o meu ferro for valência mais 2, eu posso chamá-lo de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Tá bom, meus amores? E as características das bases? Bom, o sabor é adstringente, elas conduzem eletricidade em solução e também são indicadores, tá? Indicadores de basicidade, de acidez, tá? De pH, de pOH, ok? Bom, coloquei algumas bases aqui só pra gente relembrar. 3, né? Para que vocês percebam que o nome é uma regra geral. Hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio, ok? Então, não tem mistério, é só fixação para que a gente consiga resolver os exercícios. É importante, meus amores, que vocês não deixem de resolver os exercícios da plataforma, tá? Ótima semana, beijos, e a gente ainda tem mais, porque a gente vai ver ainda sais e óxidos.